Olá, irmãos e irmãs! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Com a graça de Deus, estamos aqui em mais um vídeo Aprendendo com os Santos. Hoje, com especial carinho, falarei sobre uma grande amiga da comunidade católica Boa Nova, a doce santa baluarte da nossa comunidade, que nos ensinou a pequena via de santidade e faz chover chuva de rosas em nossas vidas. Aprenderemos com Santa Teresinha do Menino Jesus. Maria Francisca Teresa Martim nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, na França. Era filha de Luiz Martins, que era relojoeiro e joalheiro, e de Zélia Guerin, que era uma famosa bordadora de pontos. Sua mãe faleceu quando ela só tinha 4 anos. Então, por isso, ela foi cuidada, Ela se afeiçoou à sua irmã mais velha, chamada Paulina, que passou a ter ela como uma segunda mãe. Porém, Paulina, seguindo o seu chamado vocacional, entrou para o Carmelo. Teresinha ficou muito doente, causando uma grande preocupação no seu pai e nas suas irmãs. Um dia, porém, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e ela ficou curada. Teresa nos conta no seu livro a autobiografia História de uma Alma. De repente, a Santíssima Virgem me pareceu bela, tão bela como nunca tinha visto. Nada tão formoso. O rosto irradiava inefável bondade e ternura, mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Nesta altura, desvaneceram-se todos os meus sofrimentos. Das pálpebras me saltaram 2 grossas lágrimas e deslizaram silenciosas sobre as faces. Eram lágrimas de uma alegria sem inquietação. Oh, pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Como sou feliz! Mas nunca, jamais o contarei a ninguém, porque então desapareceria a minha felicidade. Sem nenhum esforço, baixei os olhos, enxerguei Maria, que olhava para mim com amor. Parecia emocionada e dava impressão de suspeitar a favor que a Santíssima Virgem me concedera. Santa Teresinha chamou essa imagem de Nossa Senhora do Sorriso e propagou essa devoção. Desse dia em diante, Teresinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs, que também se tornaram freiras, já estavam lá. Maria, Paulina, Leônia e Celina depois. Seus 3 irmãos morreram muito cedo. Teresinha estudou no colégio Abadia das Monjas Beneditinas de Lisieux por 5 anos. Mas uma reviravolta acontece com Teresa no Natal, o que ela mesma chamou de graça de Natal. E por ele é chamada da sua completa conversão. Ela tinha 13 anos e, teimosa, fazia questão que os pais seguissem, que o pai, seguisse à risca as tradições natalinas para uma criança. Mas naquele ano ouviu do seu pai que ela já deveria superar esse tipo de coisa, de ganhar presente, e esperava que fosse a última vez. Ao ouvir aquilo, Teresa se magoou. A sua irmã Celina chegou até a dizer para ela não descer, para não chorar na frente do seu pai abrindo os presentes. Teresa já tinha 13 anos e não era mais uma criança, mas ela recebeu uma graça de Natal. Ao comprimir as batidas do coração, peguei meus sapatos, coloquei diante do papai e fui tirando alegre todos os objetos, com ar feliz de uma rainha. A partir desta noite de luz, começou o 3º período de minha vida, o mais belo de todos, o mais repleto de graças do céu.
A tarefa que em 10 anos não me foi possível desempenhar, Jesus a executou num ápice, contentando-se com minha boa vontade, que nunca me faltou. Como seus apóstolos, poderia dizer-lhe: Senhor, pesquei toda a noite e nada apanhei. Para comigo, mais misericordioso ainda do que para com seus discípulos, o próprio Jesus tomou a rede, lançou-a e recolheu-a cheia de peixes. Fez-me pescadora de almas. De menina mimada passa a ser senhora de si. A graça da noite de Natal a transforma, mesmo tão jovem, numa mulher cheia de maturidade humana e espiritual. Por graça divina e a adesão do seu coração, essa menina que se tornou conhecida no mundo inteiro, compreendeu na noite de Natal o mistério que nela se celebra, o próprio amor. Descer as escadas não foi um mero movimento, mas foi uma ordem de Deus, obedecida por um coração pobre, que entendeu que a santidade é a escada de descida e essa será a via que Terezinha vai seguir fielmente na sua caminhada com Deus. Ela sente o grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores. Desejo que ela nunca tinha sentido de maneira tão pronunciada. Ela sente, numa palavra, a caridade, penetrando no seu coração, a necessidade de esquecer dela mesma para dar prazer, e desde então ela passa a ser feliz. Quando ela tinha 14 anos e antes de entrar no convento, ela e toda a França conhecia o caso de Henri Pranzini, um prisioneiro que matou 3 mulheres, incluindo uma menina. Um crime pelo qual ele ia ser executado. Pranzini nunca se declarou culpado e Teresa começou a rezar por sua conversão. Ela dizia que desejava a todo custo impedir que ele caísse no inferno. A santa tinha certeza que a sua oração o teria colocado em contato com o sangue redentor de Jesus. É ali a sua primeira fundamental experiência de uma maternidade espiritual. No dia da execução, Santa Terezinha nos conta que Pranzini não tinha se confessado, não tinha subido, no andaime onde ele seria decapitado, e preparando para colocar a cabeça no buraco, de repente, ele, por uma inspiração repentina, se vira, pega o crucifixo que o sacerdote tinha lhe apresentado e beija as feridas ensanguentadas de Jesus por 3 vezes. Então, a sua alma recebeu a oração misericordiosa daquele que declara que o céu haverá mais alegria que um pecador que faz penitência do que para 99 homens justos que não precisam dela. Ao rezar por Pranzini, Santa Terezinha reconhece a sua dignidade como filho de Deus, chamando a amizade com ele. Santa Terezinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas, como tinha apenas 14 anos, ela não poderia, por causa das regras da igreja. Mas ela não desistiu. Numa viagem feita à Itália, ela pede autorização para o Papa Leão XIII e ele lhe concede. Assim, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de Teresa do Menino Jesus. Faz a sua profissão religiosa em setembro de 1890, na festa da Natividade da Virgem Maria, acrescentando assim seu nome, Teresa do Menino Jesus e Sagrada Face. Uma bela festa, a Natividade de Maria, para tornar-se esposa de Jesus. Para Teresa, ser religiosa significa ser a esposa de Jesus e mãe das almas.
No mesmo dia, Santa Teresinha escreve uma oração que indica toda a orientação da sua vida. Ela pede a Jesus o dom do seu amor infinito, de ser a mais pequena e, sobretudo, pede a salvação de todos os homens. Que nenhuma alma seja condenada hoje. Assim ela pede. Santa Teresinha levou a sério o caminho da perfeição, escrito por sua fundadora, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Porém, Teresinha revela ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos, mas com amor. Ela dizia: sigamos o caminho da simplicidade, entregue-nos com todo o nosso ser ao amor, em tudo busquemos a fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Aos 16 anos, o seu pai caiu doente após uma infecção causada pela picada de uma mosca. A doença levou Luiz Martim à demência, a ponto dele chegar a pegar em armas durante um delírio para defender as suas filhas como se fosse um fronte de batalha. Com medo de acontecer algum acidente mais grave, a família acha por bem interná-lo numa clínica. Após, quando ele vem a falecer em 1894, Santa Teresinha tinha 21 anos e ela finalmente ali entende a pequena via da santidade. Quando ela também lê algumas citações bíblicas do Antigo Testamento que encontra nas anotações da sua irmã Celina, que tinha acabado de chegar ao Carmelo. A descoberta foi uma verdadeira eclosão de amor. Santa Teresinha enfrentou também, junto com as suas irmãs, uma epidemia. A morte reinava em toda parte. Foi assim que Santa Teresinha do Menino Jesus descreveu o inverno onde acontecia a epidemia da gripe russa. A jovem se doou e se tornou aquela irmã auxiliadora a todas as irmãs que estavam acamadas. A comunhão cotidiana, que era excepcional na época, dava para ela o sustento. A jovem carmelita permanece corajosa e devotada para aquelas irmãs que estão doentes. Faz os cuidados diários, participa de toda a organização da vida comunitária, faz provar a coragem e a força de uma alma dentro de uma grande adversidade. A comunidade, que a julgava algumas vezes nem um pouco útil e até muito desajeitada, descobre dali em diante uma outra Santa Teresinha. Ela escreveu 3 manuscritos a pedido da sua irmã Paulina. Eles são a sua autobiografia e foram publicados em 1898 com o título História de uma Alma. Livro que, posteriormente, veio a se tornar um dos maiores best-sellers da história. Em seus escritos, Teresinha ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via, um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano, que, quando são feitos com amor, produzem os frutos da eternidade, os frutos da santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, como Joana d'Arc, do qual ela tinha uma grande admiração, chegando a fazer até uma peça em sua homenagem no Carmelo. Ela dizia que só conseguia fazer pequenas coisas, mas nessas pequenas coisas estava o segredo da sua santidade. Pegar um alfinete caído no chão com amor produzia frutos de santidade. Neste caminho que ela trilhou no Carmelo, onde Santa Teresinha morava, havia uma irmã muito chata. Ela era muito chata mesmo. Na capela, ela ficava batendo o terço no banco, o barulho irritava as colegas,
E Teresinha sentia dificuldade em olhar para o rosto dessa irmã, mas procurava disfarçar. Quando a via no corredor, a sua vontade era de entrar numa sala, evitando o encontro. Mas ela se dominava, olhava para ela e sorria. Na lavanderia, quando essa irmã chata estava lavando, ficava espirrando água nas colegas de forma estabanada, e Teresinha não enxugava os pingos para não mostrar que estava descontente. Que sejam como água benta, ela pensava. E assim, Teresinha foi invertendo seus sentimentos com relação àquela irmã. O barulhinho do terço na capela já parecia como se fosse uma música que ajudava a rezar e a louvar a Deus. Com o tempo, ela passou a gostar daquela irmã. Um dia, para grande surpresa, essa irmã lhe disse: Irmã Teresinha, por que é que você gosta tanto de mim? Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões, mas nunca saiu do Carmelo. Ela dizia que compreendia que a igreja tinha um coração e que esse coração ardia de amor. Então, ela compreende que o amor fazia os membros da igreja agirem e que, se o amor viesse a se apagar, os apóstolos, por exemplo, não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue por Jesus. Por isso, ela ainda dizia que no coração da igreja, ela seria o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor, só o amor. É contemplar no outro a pessoa do próprio Jesus. Para ela, ser missionária não é uma questão de geografia, de sair, e sim uma questão de amor. Santa Teresinha ficava feliz quando jogava pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. Gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no jardim do Carmelo. Disse antes de morrer: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria interceder a Deus sempre por todos os povos, por todos nós. Com efeito, tão logo quando ela faleceu, começou a aparecer milagres operados por sua intercessão. Teresinha chegou a ser vista nos frontes de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Os soldados diziam tê-la visto. Isso se espalhou e começaram a popularizar a famosa Novena das Rosas, durante o qual as pessoas rezam e quando atingem a graça, o sinal é receber uma rosa de Santa Teresinha. Com isso, o Carmelo começou a receber milhares de cartas, chegando ao número até de 500 por dia de pessoas relatando graças recebidas pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela sofreu por 3 anos da tuberculose, que naquela época não tinha cura. Chegou a dizer que não pensava que fosse capaz de sofrer tanto, mas, com paciência, fazia tudo por amor e não reclamava nem murmurava. Ela faleceu no dia 30 de setembro de 1897, com 24 anos. No leito de morte, as monjas que estavam com ela rezavam e anotavam tudo o que ela dizia. E sua última frase foi: não me arrependo de haver me entregue por amor. E, olhando para o crucifixo, exclamou: meu Deus, eu te amo. E veio a falecer. Essas últimas palavras de Santa Teresinha são a chave de toda a sua doutrina, a interpretação do Evangelho, o ato verdadeiro de amor, expresso num último suspiro. Era como que ela respirasse, o último respiro da sua alma, o batimento do seu coração
fosse aquele eu te amo. As palavras de demonstração de amor a Jesus que estão no centro de todos os seus escritos. O ato de amor a Jesus a mergulha na Santíssima Trindade. Ela escreve: tu sabes, Jesus, que eu te amo, o espírito do amor me inflama com o teu fogo. Ela ama Jesus com uma intensidade que jamais ela mesma imaginou sentir. Foi beatificada em abril de 1923, canonizada pelo Papa Pio XI em 1925, e no ano de 1927 ela foi declarada patrona universal das missões católicas e foi nomeada padroeira secundária da França, junto com Santa Joana d'Arc, a santa que ela tinha tanta admiração. Em 1997, no centenário da sua morte, Papa João Paulo II a declara doutora da Igreja por causa da sua mensagem de uma infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Seus pais, Luiz Martim e Zélia Guerin, foram canonizados também em 2015. Assim como Santa Teresinha, nos abandonemos no nosso Deus, confiando em seu amor, no seu cuidado, para que através da sua graça, um dia, possamos também contemplá-lo face a face na eternidade. Antes disso, nos lembraremos. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escape, que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.